O erro da Trindade. O objetivo desse vídeo é mostrar que a doutrina da Trindade é incoerente com o contexto bíblico. Isso será mostrado com base unicamente na própria Bíblia Sagrada. Então, no decorrer desse vídeo, serão abordados os seguintes temas. Primeiro, uma breve definição da doutrina. Segundo, características distintas entre os envolvidos, isto é, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Terceiro, relacionamento entre os envolvidos. Quarto, hierarquia geral. E quinto, também uma consideração sobre alguns textos mal aplicados usados para justificar essa doutrina. Vamos começar com uma breve definição da doutrina. Então, a doutrina da Trindade, em síntese, ela diz o seguinte: que Deus, Jesus e o Espírito Santo são partes separadas do mesmo Deus. Isto é, eles formam o mesmo Deus. Vamos reforçar essa questão aqui. Então, a doutrina da Trindade, ela diz o seguinte, que Deus é Deus, Jesus Cristo é Deus e o Espírito Santo também é Deus. E isso é uma questão importante porque envolve hierarquia, envolve poder. E o contexto bíblico mostra que essa doutrina é um grande equívoco de interpretação, como veremos a seguir. Vamos agora abordar características diferentes entre os envolvidos, entre Deus, Jesus e o Espírito Santo. Vamos começar com Deus. O Salmo 90, verso 2, diz o seguinte: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ou seja, o texto aqui lido, apresentado, ele quer dizer que Deus é eterno. Ele não teve princípio, não teve um início definido. Como o próprio texto disse, de eternidade a eternidade, tu és Deus. O texto de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17, ele diz o seguinte: ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Ou seja, esse texto de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17, complementa e reforça o Salmo 90, verso 2. Vamos agora ver o que a Bíblia diz a respeito de Jesus Cristo. O texto de Colossenses 1, verso 14 e 15, diz o seguinte: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ou seja, aqui diz que Jesus Cristo foi o primogênito de toda a criação. Ao sabermos que ele foi criado, obviamente concluímos que ele foi criado por alguém maior do que ele, mais poderoso do que ele. Mais à frente, o texto de Apocalipse, capítulo 3, verso 14, diz o seguinte: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Destacando mais uma vez que Jesus Cristo foi o primogênito de toda a criação do Pai, o primeiro a ser criado, antes mesmo da terra, dos anjos e dos outros seres. De antemão, com base nesses textos já apresentados aqui, nós já podemos verificar uma grande diferença. A Bíblia diz que Deus é eterno e que Jesus Cristo, apesar de não ter uma idade definida, apesar da Bíblia não dizer a partir de quando ele foi criado, a partir de quando ele passou a existir, a Bíblia diz que ele teve um princípio, diferentemente do seu pai, que já existia há tempos indefinidos. Agora, vamos ver o que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo. O Salmo 104, verso 29 e 30, diz o seguinte: escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tiras o fôlego, morrem e voltam para o seu pó. Envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Como o próprio nome já diz, o Espírito Santo não é uma pessoa, mas um espírito.
ele é a unção de Deus, a força ativa de Deus, e que Deus envia essa força para cumprir os seus propósitos de maneira que for necessário, ou da maneira que ele achar melhor. A própria Bíblia em si, ela é fruto do Espírito Santo, conforme está descrito ali em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, onde diz que os profetas foram movidos pelo Espírito Santo para poder escrever a Bíblia. Outro texto que reforça essa questão de que o Espírito Santo não é uma pessoa, mas uma unção especial, a força ativa de Deus, está aqui em Atos, capítulo 7, versículos 55 e 56, que diz o seguinte: Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. Esse texto de Atos 7, 55 e 56 é um momento marcante do Novo Testamento em que Estevão, um servo fiel de Deus que acreditava em Jesus Cristo, ele foi apedrejado até a morte. E momentos antes dele morrer, ele teve essa visão graças à unção que recebeu do Espírito Santo. Agora, continuando, vamos abordar um assunto que, apesar de ser um detalhe, faz diferença no contexto geral. Com base aqui em Joel 2:32, onde está escrito da seguinte forma: E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós temos um problema. A maioria das traduções da Bíblia que nós temos em nosso idioma se referem a Deus como Senhor e a Jesus da mesma forma. Mas, espera aí, Senhor, nós temos um entrave. Sabe por quê? Veja só. Jesus é um nome. Agora, Senhor não é nome. Veja a descrição de um dicionário português. O que significa Senhor? Pessoa nobre, pessoa de alta consideração, título de nobreza de alguns fidalgos, dono de casa, pessoa distinta, tratamento de cerimônia entre pessoas que não têm intimidade e não se tratam por tu ou você, tratamento de criados para com os patrões, fórmula de requerimentos dirigidos ao rei. A classe gramatical é adjetivo e substantivo masculino. Bem, Deus e Jesus são senhores, são nobres, são dignos de honra. Mas, ao contrário de um título distante, frio, simples, a Bíblia diz que o Criador tem um nome, como está descrito aqui no Salmo 83, verso 18, onde diz: Para que saibam que tu, a quem só pertence o nome de Jeová, és o Altíssimo sobre toda a terra. Esse nome, Jeová, é o nome do Criador, de Deus, do Pai de Jesus Cristo. Esse nome, no texto original hebraico, ele é representado por esse tetragrama que aparece aqui do lado direito do vídeo. Ele significa: Ele causa que venha a ser. Essas 4 letras hebraicas são representadas por JH, VH ou YHWH. Pode ser traduzida por Jeová, Yahvé ou Javé. Estas 3 formas de pronunciar o nome de Deus estão corretas. Porém, a maioria dos eruditos, a maioria dos tradutores da Bíblia, consideram que a melhor forma de traduzir para o nosso idioma é a primeira forma apresentada, Jeová. Veja também outras referências da Bíblia em que aparece o nome de Deus. Gênesis 15, 2:8, Êxodo 6:3, Ezequiel 34, 30, 31, Jeremias 16, 21, Amós 9:8. Agora tem um problema. Se a tua Bíblia não tiver o nome de Deus em nenhuma dessas referências apresentadas aqui e em lugar nenhum da Bíblia, você deve consultar o prefácio ao texto. O prefácio ao texto é uma nota que os editores colocam descrevendo a tradução, falando um pouco do trabalho que tiveram para fazer a tradução,
E essa nota fica geralmente no início da Bíblia, antes do primeiro livro da Bíblia. Aqui eu fotografei e recortei o prefácio ao texto da Almeida, Revista Atualizada, publicada em 2006. O prefácio, na metade do prefácio, diz o seguinte: a palavra Senhor sempre é escrita Senhor com letras maiúsculas, quando no texto original hebraico aparece o nome de Deus, Javé. Aqui eles ainda citam uma referência bíblica onde se encontra o nome de Deus no texto original. Essa abreviação aqui entre parênteses é de Gênesis 2:4. Quer dizer, logo no início da Bíblia, no livro de Gênesis, nos primeiros capítulos, já aparece o nome de Deus. Bem, diante disso que está sendo apresentado aqui agora, surge uma questão para reflexão. A quem interessa que o nome do dono da Bíblia não seja traduzido? Fica aí a questão para meditação. Mas vamos continuar abordando o assunto principal. Bem, chegamos agora ao nosso terceiro ponto: relacionamento entre os envolvidos. A soberania de Jeová Deus é evidente. Quando esteve na terra, cumprindo a sua missão de resgate, Jesus Cristo nunca quis dizer que era Deus. Pelo contrário, ele sempre fez questão de mostrar o seu respeito, o seu profundo e sincero reconhecimento da soberania do Pai, como vamos perceber aqui nessas referências que serão apresentadas a seguir. A primeira é a de João, capítulo 14, versículo 28, onde Jesus diz o seguinte: ouvistes que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultareis, porque eu disse, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Outra referência, Lucas 4:43. Ele diz: ele, porém, lhes disse, também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. Outra referência, João 20:17. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhe que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Mas aí, talvez, alguém que defenda a doutrina da Trindade possa dizer: ah, mas esses textos aí que você apresentou até agora, de João 14:28, Lucas 4:43 e João 20:17, podem ser compreendidos quando analisados junto com o texto de Filipenses 2:7. Porque lá no texto de Filipenses 2:7 está escrito que Jesus Cristo esvaziou a si mesmo, deixou a sua forma original e veio à terra como homem. Por isso, eles possam dizer que quando Jesus Cristo disse isso aqui, é porque ele estava na forma de homem, não estava na sua forma original. Mas vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui uma barra de separação. Esses textos aqui vão ficar do lado esquerdo e vamos colocar agora do lado direito textos com Jesus Cristo na sua forma original, depois de ressuscitado. Será que muda alguma coisa? Será que muda o contexto? Vamos conferir. O primeiro texto que nós vamos colocar do lado direito é o texto de Atos 7, versículo 55. Esse texto já foi até mostrado anteriormente, mas ele serve aqui agora para a gente fazer essa comparação. Olha só como está escrito, vamos relembrar. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Mais à frente, livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 1. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade. Quem é esse sumo sacerdote? Lógico, Jesus Cristo, não é o próprio Deus. Jesus Cristo é o sumo sacerdote. Apocalipse, capítulo 3, versículo 5, diz assim: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Ou seja,
A forma respeitosa, honrosa, como Jesus Cristo continua se referindo ao seu Pai, mostra que a soberania do Pai continua sendo evidente, tanto na forma dele como homem, quando veio pregar o Evangelho, quando veio cumprir o sacrifício de resgate, tanto depois desse período, quando ele ressuscitou e retornou para sua forma original. A forma respeitosa como ele se dirige ao Pai continua a mesma, evidenciando assim que o Pai é mais soberano do que ele. Continuando com a questão do relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo na Bíblia. Vamos analisar aqui a próxima referência. João 17,3, está escrito: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Próxima referência, Mateus 23, 8 e 9. Está escrito: Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Próxima referência, 1 Coríntios 11, 3. Falando sobre princípios familiares, ele descreve no final do versículo 3 a seguinte: E Deus é a cabeça de Cristo, mostrando aí a soberania do Pai. Próxima referência, 1 Timóteo 2,5, está escrito: Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. A próxima referência, João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. A doutrina da Trindade, ela causa uma confusão na cabeça das pessoas. Tem gente que não sabe nem a quem orar, não sabe nem como orar. O contexto bíblico é claro. A palavra Trindade não existe em lugar nenhum da Bíblia. Esses textos que nós estamos analisando aqui deixam claro que o Pai é soberano acima de tudo. Jesus Cristo é o Filho do Pai soberano. E o Espírito Santo é o Consolador, aquele que prepara os nossos corações, aquele que nos ajuda a orar e a aprender sobre Deus e cumprir os propósitos de Deus. Vamos continuar analisando aqui outras referências que mostram que a doutrina da Trindade não tem fundamento bíblico. Vamos ver essa referência aqui muito interessante de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 27 e 28. Está escrito da seguinte forma: Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas, quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua, ou seja, não se inclui, está de fora, aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E, quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Ou seja, Jesus Cristo não é Deus. Jesus Cristo aqui mostra que tudo que ele tem sujeito debaixo dos pés dele foi o Pai que lhe concedeu essa autoridade. E essa profecia aqui mostra que depois que tudo tiver cumprido, que tudo tiver consumado, ele vai se sujeitar ao Pai, devolvendo a autoridade que é devida ao Pai soberano. Vamos continuar. Próxima referência. Apocalipse, capítulo 3, versículo 12. Está escrito: A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Agora, nesse ponto, com base na Bíblia, vamos construir um organograma para poder representar a hierarquia que é distorcida pela tese da Trindade. Então vamos começar do ponto mais alto. Com base no Salmo 83, versículo 18, temos aqui Jeová, o Deus Criador, o Pai de Jesus Cristo, soberano, acima de tudo, em primeiro lugar.
Logo em seguida, nós temos aqui, com base em Apocalipse 3,14, Jesus Cristo, o primogênito de toda a criação, o Filho unigênito de Deus. E, logo abaixo, ainda temos aqui os anjos. Esses círculos aqui estão representando, em plural, anjos, porque a Bíblia diz que são vários, são muitos. No livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 11, lá fala de milhares e milhares de milhares. Não vamos nos aprofundar muito nessa questão dos anjos, porque senão a gente vai acabar fugindo do tema principal. Mas, dentre os anjos, a Bíblia relata que existem os querubins, os serafins, né? O próprio diabo, Satanás, ele era um anjo, ele estava nesse grupo aqui de baixo, mas acabou se desviando do caminho da verdade e acabou se tornando o maior opositor do Pai, né? Mas, enfim, não vamos nos aprofundar muito nessa questão aqui dos anjos. O importante é entender essa hierarquia principal. E o Espírito Santo, ele não pode ser representado por um quadrinho desses, porque ele não é uma pessoa. Como vimos na Bíblia, ele é a força ativa de Deus, uma unção especial de Deus, que ele direciona para poder cumprir seus propósitos da maneira que ele acha melhor. Chegamos ao quinto ponto a ser analisado nessa questão da Trindade, e agora nós vamos analisar textos mal aplicados. São textos da Bíblia que as instituições que defendem a doutrina da Trindade usam para poder justificar essa doutrina, para poder justificar que Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo são a mesma pessoa. Vamos começar aqui com um texto muito conhecido de João 10:30, onde está escrito: eu e o Pai somos um. Então, muitas pessoas, ao lerem esse texto, ficam confusas. Elas podem pensar assim: mas Jesus Cristo, então, ele disse aí que era Deus, porque ele disse que ele e o Pai eram um só. Mas vamos fazer o seguinte: vamos colocar esse texto dentro do contexto. Isto é, vamos pegar o que Jesus Cristo falou momentos antes de dizer isso e momentos depois dessa declaração de que ele e o Pai eram um. Então, nós temos aqui os versículos anteriores, onde Jesus Cristo ali estava defendendo a sua missão diante dos opositores dele, e ele relata, né, aqui, mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Então, quando Jesus Cristo disse que ele e o Pai eram um, ele quis dizer isso no sentido de conhecimento, quer dizer de interação, que Jesus Cristo ele tinha consciência da sua missão, de que ele é o principal agente no propósito de resgate da humanidade do seu Pai, e ele quis dizer isso no sentido superlativo de conhecimento. Veja só, nos versículos seguintes: os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses? Pois, se a lei chamou deuses àqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, àquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis: blasfemas, porque disse: sou filho de Deus? Percebe como agora fica diferente o sentido do versículo 30 do capítulo 10 de João? O problema da Trindade é esse. Essa doutrina da Trindade se baseia na interpretação equivocada de textos isolados. Quando a gente pega o contexto em que o versículo foi dito, você percebe que Jesus Cristo não estava dizendo que era Deus, mas ele deixou claro que era o Filho de Deus que foi santificado e enviado ao mundo. Compare então esse texto também de João 10:30 com o texto de João 17, 21 ao 22.
No texto de João 17, 21 ao 22, relata uma oração que Jesus Cristo fez ao Pai. E nessa oração ele pede para que os seus discípulos se tornem um, como ele e o Pai eram um. Então aí você tem, quando você analisa o capítulo 17 e o versículo 21, 22. Então esse texto está querendo dizer que quando a pessoa se torna discípula de Jesus, ela se torna parte de uma trindade? Ela se torna parte de uma deidade? Lógico que não. Jesus Cristo estava falando ali no capítulo 17 que era para os discípulos andarem em conformidade com os propósitos do Pai, assim como ele fazia. E, obviamente, também deixou um modelo para os seus discípulos fazerem também. Vamos agora analisar o próximo texto bíblico, mal aplicado. Esse texto aqui de João, capítulo 1, do versículo 1 ao 4, ele é um texto muito interessante. Ele é o texto mais utilizado por aqueles que defendem o ensino da Trindade. Esse texto aqui, o problema não está nele em si, mas na tradução que se dá para esse texto. Infelizmente, a maioria das traduções da Bíblia que temos em nosso idioma é feita por instituições que defendem a doutrina da Trindade. Então, o que acontece? Quando eles vêm ali traduzindo a Bíblia, quando chegam nesse ponto, eles vertem esse texto para o nosso idioma de uma maneira já tendenciosa, colocando palavras com iniciais maiúsculas onde não deveria ter, e aí acaba se distorcendo o sentido do texto. Vamos ver aqui, olha só, ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Como eu falei, o problema está na tradução. Essa tradução aqui de Almeida, Revista Atualizada de 2006. Agora vamos colocar aqui do lado direito o mesmo texto, só que com outra tradução. Veja só como fica diferente o texto, o sentido do texto. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Este estava no princípio com Deus. Todas as coisas vieram à existência por intermédio dele, e à parte dele nem mesmo uma só coisa veio à existência. O que veio à existência por meio dele foi a vida, e a vida era a luz dos homens. Essa tradução aqui da direita é a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, de 1986. Essa tradução da direita é a tradução mais harmoniosa e coerente com o contexto bíblico. Esse texto aqui de João capítulo 1, do versículo 1 ao 4, também independente da tradução, ele se harmoniza com o texto de Apocalipse capítulo 3, versículo 14, onde fala que Jesus Cristo é a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ou seja, ele estava com Deus no princípio, antes de tudo o restante ter sido criado. Ninguém no universo, nem mesmo os anjos, tem a capacidade de conhecer e apresentar o Pai como Jesus Cristo, por ele ter sido a testemunha fiel e já ter vivido incontáveis milhões de anos aí na presença do Pai, antes mesmo de todas as outras coisas terem sido criadas. Outro texto mal aplicado e que é bastante usado para poder defender a doutrina da Trindade é esse daqui, de João 14, versículo 6. Onde diz o seguinte: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, muitas pessoas também leem esse texto e falam assim: ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que Jesus não disse ninguém vai ao Pai? Não é verdade? Ele poderia dizer ninguém vai ao Pai, mas ele disse ninguém vem ao Pai. Então esse texto muitas vezes gera dúvida nas pessoas. Por que Jesus Cristo disse isso? Mais uma vez precisamos entender o contexto todo, a missão de Jesus. Mais à frente vamos ver aqui, o texto de Atos capítulo 4, versículo 10 e 12. Diz o seguinte: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há,
dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Outro texto até que já foi apresentado aqui anteriormente é o de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, onde diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, quando Jesus Cristo disse isso, que ninguém vem ao Pai senão por mim, ele estava ciente, ele falou aquilo porque ele era ciente da missão que ele iria executar. Ele estava ciente do papel que ele representa na salvação da humanidade, no resgate da humanidade. Mais à frente, outro texto que deixa isso bem claro é o de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 21, onde o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, descreveu: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, é esse o sentido. Ninguém pode chegar a Deus a não ser por Jesus Cristo, a não ser por exercer fé no sacrifício de resgate de Jesus Cristo. Como vimos anteriormente, ele agora executa o papel de sumo sacerdote. Ele intercede por nós diante do Pai. Tudo aquilo que pedimos a Deus tem que ser não por mérito nosso próprio, mas por intermédio de Jesus Cristo, porque ele que proveu o sacrifício de resgate em nosso favor, pagando o preço do pecado que a humanidade devia a Deus. Chegamos ao final desse vídeo. Existiam outros textos que poderiam ser considerados, mas aqui foram abordados apenas os principais. Não existe coisa melhor do que ler a própria Bíblia e buscar discernimento para poder entender essa questão. Para finalizar, eu quero deixar aqui um texto muito bonito e que resume bem tudo isso que foi abordado aqui. É o texto de Atos, capítulo 10, versículo 37 ao 43, onde diz assim: esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia, e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo, e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Então é isso aí, fica esse último texto aí para reflexão, para meditação, e que todos nós possamos continuar lendo e aprendendo cada vez mais da Santa Palavra de Deus, a Bíblia.